Olá, irmãos, que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, direcionando, consolando, conduzindo a sua vida para realizar a santa e bendita vontade do nosso Deus. Irmãos, quais são os motivos para nós amarmos a Deus? É claro que nós temos muitos motivos para amarmos a Deus e para expressarmos o nosso amor para com o Senhor e o Salvador das nossas almas. Mas eu acho interessante, lá no Salmo de número 116, o salmista dá alguns motivos para ele expressar o seu amor para com Deus. Vamos ver o que ele diz? Salmo 116, verso 1 e 2. Leiamos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Que declaração mais bela é esta que o salmista inicia o seu salmo. Ele diz: amo o Senhor. E ele não está falando isso da boca para fora. Ele não está falando isso porque é comum se dizer, ou porque, já que ele está escrevendo o salmo, está procurando uma palavra boa para iniciar. Na verdade, isto expressa de fato o que está no seu coração. Ele de fato ama o Senhor. E ele ama o Senhor porque o Senhor tem realizado grandes coisas na vida dele. Ele consegue observar as ações de Deus na sua vida. Ele consegue ver que Deus está trabalhando, está atuante na sua vida e por isso ele ama o Senhor. Todos que conseguem observar as ações de Deus em sua vida também amarão o Senhor. E quais são as ações que o salmista viu na sua vida? Nós vemos no verso de número 5 ele dizendo: compassivo e justo é o Senhor. Ele vê que o Senhor ele é compassivo, ele é justo. Ele vê que o Senhor é misericordioso. No verso de número 6, ele fala que o Senhor vela pelos simples. Ele, o salmista, uma pessoa simples, falando: olha, o Senhor vela por mim, o Senhor cuida de mim, o Senhor se preocupa comigo, o Senhor me ampara nas minhas necessidades, o Senhor está comigo. Esse é o motivo do salmista amar o Senhor, porque o Senhor se preocupa e está com ele. O verso de número 7 diz: o Senhor tem sido generoso para comigo. A generosidade de Deus. O salmista realmente vê que não merecia as ações de Deus, mas Deus ele é generoso. E mesmo sem merecer, ele fortalece, abençoa, guarda, protege o seu servo. E no verso de número 12, ele resume dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? O salmista é alguém que reconhece que Deus tem dado bênçãos em sua vida, que Deus tem feito benefícios na sua vida. E que tudo o que ele conseguiu é porque o Senhor tem sido generoso, gracioso, misericordioso, justo, compassivo. Porque o Senhor está velando por ele. O amor do salmista é tão grande que ele fala lá no verso de número 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como que se aproximar-se, a morte é um meio de se aproximar de Deus. Não de tristeza, não de choro, mas é um momento de eu estar desfrutando do amor completo e eterno de Deus. Como ele está satisfeito, como que ele ama o Senhor.
ama ao ponto de desejar estar junto ao Senhor. Mas eu gostaria de destacar aqui, além de todos esses motivos que o salmista colocou para ele amar ao Senhor, eu gostaria de destacar aqui os motivos do verso 1 e o 2, que diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O Senhor, um dos motivos pelo qual o salmista ama o Senhor, é porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Muitas vezes, quando conversamos com alguma criança, a criança fala ao nosso redor e nós vemos ela falando e nós falamos assim: ah, tudo bem, e nem sabemos o que ela falou. Nós falamos tudo bem porque queremos ouvir outra coisa, queremos falar de outra coisa, e a criança fica falando, e quando nós falamos tudo bem, ela pensa: ele me ouviu. E muitas vezes nós não ouvimos. Nós ouvimos um monte de ruído e barulho. Não é assim que Deus age conosco. Deus, Ele nos ouve. Deus está atento ao que nós falamos e atento às nossas necessidades. Deus se preocupa conosco. E Ele sabe o que nós necessitamos e sabe até os nossos sentimentos. Deus sabe o que nós estamos sentindo. E Ele fala que Ele ouve a minha voz. A minha voz faz uma diferença aos ouvidos de Deus. Ele sabe, olha, é o Fernando que está falando. Deus ouve a minha voz, identifica a minha voz. Se Ele é o meu Deus, eu sou também o servo dEle. E Ele cuida de mim, me ampara. Eu sou ovelha do seu rebanho. Meus irmãos, isso não é só comigo, não é só com o salmista, é com você. Deus ouve a sua voz. Fale com Ele, converse com Ele. Coloque as suas súplicas diante do Senhor. E súplicas são as nossas orações específicas, são os nossos pedidos, o nosso clamor. Muitas vezes nós temos a nossa necessidade tão clara ali, nós vamos, e agora? Coloque-a diante do Senhor. O verso de número 3 fala quais eram os motivos da súplica do salmista. Lá no verso número 3 diz que laços de morte o cercaram. Ele estava passando por uma situação muito difícil, muito complicada. E nessa situação de desespero, ele sentiu que Deus o ouviu, que Deus o escutou. E não somente isto, mas olha só como ele coloca o seu sentimento no verso número 2. Ele diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos. Lembram do exemplo que eu dei da criança? Quando ela fica falando ao nosso redor e muitas vezes nós só falamos tudo bem? Deus, nós somos como esta criança diante de Deus. Mas só que Deus não faz isso conosco. Deus, pelo contrário, Ele se inclina. Ele se inclina ao nosso tamanho. Ele se coloca na nossa altura. Ele mostra que Ele se preocupa conosco. Ele fala: qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Eu vou resolver a sua situação. Confia em mim. Se coloca verdadeiramente aos meus cuidados. E Ele fala: Ele se inclinou para mim. Ele me atendeu como nenhuma outra pessoa me atende. O Senhor se inclina para conosco. Irmãos, nós temos muitos motivos para amar ao Senhor, amar o nosso Deus, porque Ele tem se mostrado gracioso e tem dado muitas bênçãos em nossa vida.
A maior delas, a salvação. E Ele também quer esse contato pessoal de nós falarmos, Ele ouvir a nossa voz, reconhecer a nossa voz e nos atender e nos escutar. Ele se inclina para conosco e Ele responde às nossas orações. Que nós realmente possamos também amar ao Senhor, reconhecendo todos os benefícios que Ele tem feito na nossa vida. Que Deus esteja assim nos abençoando. Vamos orar e eu vou convidar a nossa irmã Bruna para orar neste momento. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia, ó Pai. Obrigado por mais uma palavra, Senhor. O Senhor esteve nos possibilitando, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que esteve assistindo essa palavra, meu Deus. Que cada dia possamos estar aprendendo um pouco mais de Ti, ó Pai. Que possamos estar firmando nos Teus caminhos, meu Deus. Que mesmo longe podemos estar sempre mais perto de Ti, meu Deus. Mesmo separados, não podemos estar nos encontrando na Sua casa, meu Deus. Possamos estar sempre buscando mais de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.